É, Boa tarde, meus amigos. Eu tenho que fazer um reparo no último vídeo que eu mandei para vocês. Então, eu queria que vocês substituíssem o que a gente falou pelo que vem nessas transparências agora, tá? Bom, e tem a ver com o segmento, né, do sexto segmento, na parte um, no tempo de 26 minutos e 52 segundos. Para vocês procurarem lá, sei lá, se quiser ver mesmo, ajusta o vídeo nesse tempo e aí você vai encontrar o que deve ser substituído, né? Então, nesse momento aí que ficou registrado então na parte inferior, né, da folha 5 daquele documento que eu mando, que é o resumo do vídeo, né, que tem aquelas duas partes, um em cima e outro embaixo. Então é a parte de baixo do vídeo do segmento 206, né, do segundo capítulo, 201, segmento 6, tá? Ele se refere a uma classificação que a gente apresentou ali sobre a assimetria, no caso, tá bom? E o trecho que deve ser substituído é esse que está aí, que vocês vão encontrar lá nessa página 5, tá? Alguns autores aceitam que, se o coeficiente de assimetria estiver compreendido de -1, né, entre -1 e 0, ou de 0 até +1, o conjunto de dados é ligeiramente assimétrico, ou quase simétrico, ou aproximadamente simétrico. É isso daí que a gente vai trocar, melhorando essa, quer dizer, corrigindo, né, essa classificação aí, ok? Então, a substituição é a seguinte, tá? A classificação, então, da assimetria, a gente vai perceber, então, que as distribuições das variáveis aleatórias, de acordo com a intensidade, né, do índice de assimetria, o índice A, em relação à média, né, são classificadas do seguinte modo. Então, a classificação da assimetria dos dados em relação à média dos dados, tá? Bom, essa distribuição dessas variáveis aleatórias será simétrica, né, evidentemente, quando o índice de assimetria for igual a 0, tá? Agora, a partir do 0, você vai chamar a distribuição de praticamente simétrica ou ligeiramente assimétrica, quando esse índice de assimetria está compreendido entre 0 e 0,15, né? Essas duas barras aí que se coloca o índice de assimetria dentro, significa o valor absoluto, ou seja, se ela for negativa, o valor absoluto vai ser o número que é positivo, né? E se ela for positiva, então é o próprio número que está escrito lá, tá? Então, se esse índice de assimetria, né, em módulo estiver maior do que 0 e no máximo igual a 0,15, né, então você diz que a distribuição é praticamente simétrica ou ligeiramente assimétrica, que era aquela ideia que estava lá, tá? Agora, quando ela ultrapassar o valor de 0,15 em módulo, né, a gente vai dizer então que ela é moderadamente assimétrica, ok? Ou seja, a partir de 0,15, né, não exatamente igual, porque se for igual a 0,15 ela está na parte de cima, ou seja, ligeiramente assimétrica, mas se ela ultrapassar o 0,15 e for no máximo igual a 1, então a gente diz que a assimetria é moderada, ou seja, a distribuição vai ser moderadamente assimétrica, tá? E se esse módulo do índice de assimetria superar o valor 1, ou seja, for maior do que 1, né, a gente então vai dizer que a assimetria é fortemente assimétrica, tá? Sempre que o índice de assimetria em módulo for maior do que 1. Ou seja,
Se a assimetria for positiva, o índice de assimetria for maior do que 1, ela é então fortemente assimétrica. Ou se ela for uma assimetria negativa, ou seja, o índice de assimetria for menor do que -1, então ela também é dita fortemente assimétrica, ok? E aí, para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor positivo ou negativo do valor do índice, tá? Então eu poderia ter então alguma coisa que fosse moderadamente assimétrica positiva ou moderadamente assimétrica negativa, ok? Tá bom? E aí embaixo está o significado do que é essas duas barras, né, colocando o índice de assimetria entre elas, né? Ou seja, é o valor absoluto do índice de assimetria. Tá bom? Era essa correção que eu queria fazer e deixar anotado aí para vocês, tá bom? Então, obrigado. A gente, então, com isso daí encerra aquela parte segunda, né? Ou seja, a parte de estatística descritiva. E agora a gente vai para uma segunda parte, ou seja, é como se a gente estivesse indo para a segunda sessão da disciplina, no caso, né? Vamos começar, então, a parte de probabilidade no próximo vídeo, tá? Um abraço a todos, até mais, tudo de bom, hein?